Super Esporte ao vivo, segunda-feira, 15 de dezembro de 2014. Hoje você vai conferir como ficaram os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, quem são os finalistas da Liga Paulista de Futsal, o protesto dos jogadores de voleibol brasileiro por conta do escândalo da Confederação Brasileira de Vôlei, que fez contratos irregulares que somam 30 milhões de reais entre 2012 e 2013 e muito mais. Mas antes de tudo, a gente vai falar do Mundial de Surf que está sendo realizado em Pipeline, no Havaí. O evento não rolou nesse final de semana porque a organização não considerou que o mar estava em boas condições. Nesse momento, a competição se encontra no terceiro round e o Gabriel Medina já pode se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial de surf. Medina encara o local Dusty Payne, enquanto Mick Fanning enfrenta o francês Jeremy Flores. E Kelly Slater compete contra o brasileiro Alejo Muniz. O Medina precisa torcer pelas derrotas do Kelly Slater e também do Mick Fanning. E daí o Medina, se ele passar a bateria dele, o Kelly já está fora da corrida pelo título, né? E só vai ter o Mick Fanning como adversário. Então, hoje, às 3 horas da tarde, vai ter uma nova chamada da organização do evento e a gente vai estar de olho para ver o que vai acontecer, porque hoje é o dia D, hein? Pode ser hoje. Liga Paulista de Futsal, que teve os finalistas definidos nesse fim de semana. Depois da classificação do Orlândia diante do Corinthians na sexta-feira, no sábado foi a vez do Sorocaba, time do craque Falcão, garantir a vaga na finalíssima. Mas, não foi fácil, tá? O Fernando Gavini conta pra gente. Um chapéu seguido de outro. O terceiro nem era necessário, mas Falcão tentou. A jogada não deu em nada, mas só por ela o ingresso já teria valido a pena. Aos 37 anos, Falcão pode não ser o mesmo de outros tempos, mas continua sendo diferente. Nenhum outro jogador é capaz de jogadas tão imprevisíveis. Por isso, mesmo veterano, é peça-chave do Brasil Quirim. O time de Sorocaba foi campeão da Liga Nacional e tenta repetir o feito na Paulista. A semifinal contra São José foi emocionante. Augusto fez 1-0 para os visitantes. E deram bobeira no final do primeiro tempo ao deixar Rodrigo livre após cobrança de lateral para empatar. A virada veio numa linda troca de passes do ataque do Brasil Quirim, que terminou com um gol de Ricardinho. Mas São José levou a decisão para a prorrogação. Usando o goleiro Linha no fim do tempo regulamentar, chegou ao empate com o Diogo Paulista, quando faltava um pouco mais de 2 minutos para acabar. No tempo extra, Falcão teve a bola do jogo em seus pés. De trás do meio de campo, sem goleiro, mas chutou para fora. Quando Lucas marcou o terceiro gol de São José, parecia que o Brasil Quirim não teria forças para reagir. Ainda mais depois que Falcão acertou o travessão. A sorte parecia não estar a fim de ajudar o melhor do mundo. Hoje tive 3 bolas ali com chance de fazer gol e não fiz, principalmente na prorrogação, aquela por cima que eu sempre faço. E aí a bola acabou saindo, então eu já estava me sentindo um pouco responsável, né, por não ter matado o jogo ali. Mas a falta de sorte acabou a 28 segundos do fim. A jogada começou com Falcão, passou por Rafinha e terminou com Felipe Melo, que empatou o jogo. O resultado já era suficiente para classificar o Brasil Quirim, mas no último lance, Bruno Souza marcou o gol da vitória. A gente não fez uma sequência de treinamentos pensando nesse jogo, a gente estava comemorando até agora. A gente pegou uma equipe bem treinada, com bons jogadores, e que estava se preparando só para esse momento. E mesmo assim a gente conseguiu se reerguer durante a partida, em alguns momentos que estava complicado. Mais uma vez a sorte e a competência andam juntos. O Brasil Quirim enfrenta na final o Intelli, que eliminou o Corinthians na semifinal. Será a reedição da decisão da Liga Nacional, vencida pelo time de Falcão na última semana. Sabe que a Orlândia tá baqueado pelo jeito que nós vencemos e eles querem salvar o ano com o título, né? E é como eu falei, nós já comemos o bolo, né? Se a cereja vier junto, a gente não vai reclamar também. Oi! Quem é que vai dar oi, vovó? Pra gente agora? Prado, tudo bom? Bom dia, vovó. Bom dia, Anitta. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Gente, o Falcão é uma coisa, esse rapaz do futsal, né? Eu acho uma tristeza aquela tentativa dele, as tentativas dele de jogar futebol de campo não terem proliferado. Ele poderia perfeitamente jogar. Acho que foi um erro de avaliação. Deveria ter jogado, mas entrando no futsal,
acompanhei durante muitos anos futsal, muitos anos. Eu gosto muito, hoje substitui a nossa várzea e entenda o que quer dizer. Aí que o cara pega habilidade, aí que o cara pega jeito de jogo no futebol de campo, coisa que ele fazia na várzea. Hoje, sem a várzea, o futsal é o nosso salvador, né? Olha que as feras, o Neymar, os grandes jogadores brasileiros, eles jogaram futsal. Ali é que eles pegaram habilidade. O Damião, quando pegou o Ortiz, que era um dos Pelés do futsal, o Falcão de outros tempos, o Damião não tinha habilidade nenhuma e quando ele teve com o Ortiz, ele conseguiu jogar. Agora virou isso aí que a gente vê, né? Mas o Ortiz fez ele jogar, aprender movimentação e tal. Agora, é uma pena porque fica confinada a patrocinadores, aquela coisa de uma hora tá aqui, outra hora tá lá, então não pega uma força. Foi legal o Corinthians estar na parada, mas seria legal que os times de camisa mesmo, sabe, bem que pegasse sempre isso, ajudaria muito no esporte que é tão legal e com gente tão competente jogando. Bom, falando em gente competente, né? A partir de agora nós vamos ver algumas imagens de um jogo muito importante que aconteceu nesse fim de semana. Tasca a imagem, por gentileza. Flávio Prado, eu queria que você comentasse essas imagens. Foi um evento, não é, que foi realizado este final de semana, Flávio? Sim. Isso foi lá em São Bernardo. Por acaso, esta pessoa é você, né? Que está em quadro. O que houve? Pô, estourei. Você se lesionou? Em 10 minutos. O que houve? Houve uma aberturinha. Eu já tinha feito isso lá em Cesário Lange, já machucou. Aí entrou Osmar Garrafa no meu lugar. Nossa, esse é o Garrafa tentando levantar? Garrafa que precisava de um trator, né? Para levantar. Um negócio impressionante. Aí, Não, o Flávio não perde pênalti. O Flávio não perde pênalti. Faz a câmera que está errada. O árbitro é que foi o goleiro que se adiantou. Agora, o senhor Garrafa perde pênalti. Eu não. Eu acabei fazendo o gol. Agora, tá duro, Olha que viu? habilidade. A coisa tá feia, viu? A coisa tá feia, viu? Driblou 2, saiu de 2. É, sim. Bateu, voltou. A coisa tá feia, viu, Anitta? Tá... Olha lá. Aí a perna foi pro saco. Tocou pra ninguém. E aí acabou. Aí a perna foi pro espaço. Meu Deus do céu, viu? Olha, até os 30 anos você joga para se divertir, depois para divertir os outros. Realmente é um negócio muito sério. Olha o Garrafa, foi nada, olha o Garrafa aqui. Ele caiu que Neymar, que piscineiro, olha que piscineiro, ele tropeçou nele mesmo. Como é que ele tem coragem? Olha isso, se chama gente. piscineiro, olha que sacana. Não, e presta atenção você aí em casa, se for possível retornar um pouquinho a imagem, como o Rodolfo sabe, que a gente comentou lá na redação. O Garrafa, ele tá coisa pouca, não é? Quando a gente comentava do Valtinho lá do Fluminense, ele tá só um pouquinho duas arrobas acima do peso. Não é nada muito grave. Agora, olha que piscineiro, cara. Agora, vamos reparar na velocidade que é para o rapaz levantar e aquele cofrinho. Olha o cofrinho. Tchuc. Olha o cofrinho. Olha lá. Coisa gostosa da vovó. Nossa. E aí, repare que eu estou com jeans, eu tava vestido. Jeans? Eu fui chamado para bater o pênalti porque o Garrafa perdeu. Olha lá, eu tô com roupa normal. Aí o goleiro se adianta vergonhosamente, ele tem que bater de novo. Olha lá, tá vendo? Ó? Tô de jeans, tô de tênis. Já... Você tá de blue jeans, você já tava assim... Já tô indo embora. Aí eu fui chamado para socorrer o Garrafa. E agora o Anão, que foi o representante do Vanderlei Nogueira, que ele mandou, foi isso? O Mateuzinho, ele corre São Silvestre há mais de 10 anos, é um recordista, tem mais de 200 medalhas conquistadas, é sensacional. É um mega atleta, o cara que se superou, vai correr, acho que é 11ª ou 12ª São Silvestre. É muito fera. E ontem deu chapéu, fez o diabo lá, viu? Foi 10 vezes melhor que Garrafa e eu somado, se bem que também não tem grande vantagem, né? Ser melhor que eu e o Garrafa. Quero agradecer a todos os jogadores que estiveram lá, muita gente importante teve lá, o Fabinho, o Everton, o Gustavo Neri, o Derlei, que ajudou a fazer o trabalho. Muito legal, foi bem bacana a festa. Muito bom. Bom, agora vamos de Superliga Masculina de Vôlei, que contou com o jogaço entre SESI e Sada Cruzeiro, mas a grande sacada desse final de semana foi o protesto dos jogadores do nosso voleibol brasileiro contra a corrupção na Confederação Brasileira de Vôlei. Veja aí na matéria da Carol Zilberman. A comunidade do vôlei nacional está ferida. A revolta dos atletas com o escândalo de corrupção que assola a Confederação Brasileira de Vôlei se transformou em protesto na última rodada do primeiro turno da Superliga Masculina. Antes do clássico entre SESI e Sada Cruzeiro, os jogadores entraram em quadra utilizando narizes de palhaço e deixando uma mensagem clara: nós não vamos nos calar.
E a gente organizou, a gente realmente ficou muito chateado com essa situação. É uma coisa muito indevida usar o dinheiro que era para investimento em um esporte que move uma nação, que tantas medalhas trouxe para o Brasil, para fazer o indevido, para, sei lá, colocar no próprio bolso, para, sei lá, não sei. Enfim, fizeram coisa errada com o dinheiro e isso é uma coisa muito ruim. Mas eu acho que isso mostra que todos os times estão unidos, a gente está junto para passar por cima disso aí. E se Deus quiser, o voleibol brasileiro vai continuar crescendo cada vez mais. A gente tem uma Olimpíada agora dentro de um ano e meio, enfim. Eu espero que não manche o esporte, porque eu trabalhei 20 anos da minha carreira em prol disso aqui. E eu não acho certo, eu não acho justo. É injusto. Injustiça a gente está cansado. Me senti envergonhado. Mas vamos separar, eu acho que tem que separar em algumas coisas, né? Vamos separar que o voleibol de quadra, ele continua sendo vitorioso, luta, briga, né? E a parte administrativa falhou, mas é a entidade, é a modalidade. Passada a mensagem, é hora do espetáculo. De um lado, um SESI anfitrião, que precisava ganhar de qualquer jeito para embalar no campeonato, após uma campanha irregular de 6 vitórias e 4 derrotas. Do outro, um Sada Cruzeiro invicto e líder da Superliga. Embalado pela torcida, o time paulista começou melhor e fechou o primeiro set em 25-22. A segunda parcial foi muito mais disputada e num final de set equilibradíssimo, o central Éder cravou 2 aces consecutivos, ajudando o time mineiro a fechar em 25-23, 1-1 no placar geral. No terceiro set, o SESI parecia ter se acertado no saque e chegou a abrir 4-2. Mas os atuais campeões viraram o marcador e, mais uma vez, com Éder brilhando, levaram a melhor por 25-22. 2-1 para os visitantes. O auge da partida estava mesmo guardado para a quarta parcial. Quando parecia que o Cruzeiro levaria mais uma vitória para casa, o SESI conseguiu empatar e disputou ponto a ponto até fechar o set em 28-26 para o delírio da torcida paulistana. A partida foi para o tie-break e finalmente deu SESI. O time da casa fechou o clássico em 15-9 e 3-2 no placar geral. O SESI conseguiu o que ninguém havia conseguido até agora nesta Superliga: vencer o líder Cruzeiro. E para uma equipe que até aqui vem apresentando uma campanha irregular, uma vitória como esta, num clássico como este, pode significar um verdadeiro divisor de águas. E tivemos hoje uma oportunidade de jogar contra um time, e não deixou de ser o melhor time da competição, né? Um adversário duro que se caracterizou nas últimas temporadas, confrontos muito duros, né? E nós tivemos hoje a competência acima de tudo e a felicidade de fazer um grande jogo. Um jogo equilibrado, um jogo duro, e que foi um grande espetáculo. Não foi o SESI que fez um grande jogo, foi um grande jogo entre SESI e Sada Cruzeiro, né? Olha, o vôlei é disparadamente o esporte do Brasil com mais glórias. É ótimo, excelente. E tem uma vantagem sobre o futebol, que é o nível intelectual dos jogadores, é mais elevado na média. Então, por favor, meus queridos craques, nossos heróis brasileiros, não deem moleza para essa corrupção. Desde que o vôlei surgiu, ele surgiu de maneira obscura, com pessoas obscuras no comando. E esse Ari Graça, que agora é presidente da Confederação Internacional, ou seja, né? É igual ao FIFA, essas coisas. Esse tipo de lixo precisa ser expurgado. E o vôlei pode nos dar mais esse exemplo, além da força, da grandeza, de ser o melhor esporte no Brasil, o esporte no Brasil tem um nível mais elevado, eles podem nos ajudar com o intelecto dessa vez. Existe o Bom Senso FC, que tem 10, 15, 20 jogadores bem esclarecidos, e um monte de jogadores que poderiam ser beneficiados, mas pelo baixo nível intelectual eles não percebem que estão sendo usados pelos cartolas que dizem que o negócio é ruim para eles. O vôlei é diferente, o nível é mais elevado. Então, por favor, que os nossos amigos do vôlei nos ajudem em mais essa, seria sensacional. Estou na torcida por vocês. Agora vamos de uma notícia mais leve, não é? Estão definidos os nomes dos mascotinhos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Depois de 21 dias de votação popular pela internet, Vinícius e Tom venceram a disputa com 44% dos votos. Oba e Eba ficaram em segundo lugar com 38%. Etiba, Tuque e Esquindim tiveram 18%. Os nomes escolhidos homenageiam os músicos Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Vinícius será o nome do mascote olímpico e Tom do mascote paralímpico. E vovó, gostou?
Cadê vovó? Bonitinha, você gostou, né? Eu também gostei, tudo a ver. Adorei. Tom e Vinícius é legal. Chiquérrimo, né? Muito melhor que Fuleco, aquela tragédia que foi. E Oba e Eba, meu Deus do céu, né? Cristo Redentor. Gurá, sei lá que era aquilo lá. Bom, agora eu vou falar... Foi bom, foi legal, gostei. Vou falar de um assunto que o Flávio adora, tá? Sorteio realizado hoje de manhã em Nyon, na Suíça. Foram definidos os grupos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver agora como ficaram. Vamos lá. Chelsea, da Inglaterra, contra o PSG da França. Barcelona, da Espanha, contra o Manchester City, da Inglaterra. Atlético de Madrid, da Espanha, contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha. E o Borussia Dortmund, da Alemanha, contra a Juventus, da Itália. Vamos mudar a tela. Real Madrid, da Espanha, contra o Schalke 04. Bayern de Munique, contra o Shakhtar Donetsk. Arsenal e Mônaco. E Porto contra o Basel. Vamos lá, Flávio, a gente vai voltar agora para a primeira tela. Queria que você avaliasse, então, essa primeira tela. Olha, dos 4 favoritos, 2 pegaram adversários incômodos. O Chelsea, que eu considero um dos favoritos, contra o PSG. É um jogo incômodo, deve dar Chelsea, até pelo Mourinho. Barcelona e Manchester City não será fácil. O Barcelona vai ter alguma dificuldade, mas deve passar. E aí os outros aí, bom, você tem Atlético de Madrid, é bem favorito contra o Leverkusen, o Dortmund é favorito contra a Juventus, apesar de estar passando mal lá no campeonato alemão, mas o futebol italiano está muito em baixa. Vamos em frente pra gente... Vamos mudar a tela, ainda gente? Não deu para gravar. Real Madrid e Schalke 04 é um passeio, uma brincadeira. Bayern de Munique e Shakhtar Donetsk é outra brincadeira, passeio. Arsenal e Mônaco é bem equilibrado, com uma pequena tendência pro Arsenal. E Porto e Basel também equilibrado, mas com tendência pro Porto. Muito bem, então tá dito. Bom, e esse fim de semana foi eleito o novo presidente do Santos, Modesto Roma Júnior. Veja aí a reportagem do Adriano Dolfi. Festa da democracia na Baixada. 5 candidatos disputando a presidência do Santos. A eleição ocorreu no ginásio da Vila Belmiro. As urnas eletrônicas não funcionaram mais uma vez e a votação foi manual, por meio de cédulas. Foram 10 urnas na Vila Belmiro e mais 4 na cidade de São Paulo, na sede da Federação Paulista de Futebol, onde a votação também ocorreu normalmente, só que por meio de urnas eletrônicas. Em São Paulo, o candidato José Carlos Pérez, da Chapa 1, venceu com 399 votos, seguido por Fernando Silva, com 329. Modesto Roma, considerado favorito à eleição, obteve apenas 35 votos. Já em Santos, a apuração foi lenta e se estendeu por toda a noite do sábado. Modesto Roma, aos poucos, foi se recuperando. O candidato do ex-presidente do clube, Marcelo Teixeira, alcançou a primeira colocação após a abertura da 6ª urna. E ele foi eleito presidente do clube, com 1.371 votos. O Santos é maior do que o mundo, porque o Santos é do tamanho da paixão de cada um de nós. A Vila Belmiro acolhe as nossas paixões, porque é a nossa casa. E o lar da gente sempre acolhe toda a grandeza que nós temos. O Santos vai jogar em estádios maiores, mas hoje não tem condições de construir um novo estádio. Nós temos uma dívida grande a honrar. Então, cada coisa no seu lugar. Vamos jogar nas arenas que foram construídas para a Copa e, com paciência e com tempo, vamos construir a nossa arena. E tenha dito, né? Bom, fim de temporada no futebol brasileiro, o mercado da bola começa a ficar agitado, quente, com aquela fase de especulações, quem vai, quem fica, né? Quem são os técnicos que vêm por aí. Por isso vamos para o nosso quadro Vira a Casaca, solta a vinheta. Muito
bem, depois de alguns dias de negociação, o Palmeiras chegou a um acordo com o técnico Oswaldo de Oliveira, que aceitou dirigir o Verdão na próxima temporada com contrato até dezembro. Detalhes jurídicos serão definidos hoje e o anúncio oficial deve acontecer amanhã. Oswaldo, que estava desempregado após a passagem pelo Santos, terá um salário acima de R$300 mil, o maior de um treinador desde que Paulo Nobre assumiu a presidência do Verdão. O novo treinador deve ocupar o cargo deixado por Dorival Júnior, demitido ao término do Campeonato Brasileiro, que, aliás, disse em entrevista ao Globo Esporte que não era este o combinado, Flávio? Que o combinado era ele, o Dorival Júnior, ficar até 2015, com o Palmeiras. Então, ai. Olha, eu gosto de muita coisa que foi feita pelo Paulo Nobre, mas esse negócio de ficar trocando de técnico não leva a lugar nenhum. Então, não devia ter tirado o Gilson Klein. Aí não deveria contratar um técnico para ficar 13 jogos, somente o cara sendo estrangeiro. Segundo erro. Gareca. Segundo erro. Terceiro erro, tirou o Gareca, aí botou o Dorival Júnior para quebrar o galho, agora tira o Dorival Júnior e bota o Oswaldo Oliveira. Então, o Paulo Nobre tem que entender que ele é o presidente do Palmeiras. Os caras ficam enchendo o saco em volta, dane-se. Não tem que ficar dando cabeça toda hora. Então, o técnico tem que ser o Oswaldo Oliveira até o final do ano. Tem capacidade para levar o Palmeiras, desde que lhe deem jogadores, etc., desde que lhe deem respaldo contra os chinelinhos, tudo isso. Mas tem que deixar o cara trabalhar, seja quem for. Se não fosse o Oswaldo Oliveira, fosse qualquer um, Mano Menezes, o próprio Kleina voltando, qualquer um. Tem que deixar o cara trabalhar. Mas isso é uma característica do futebol brasileiro, né, Flávio? Por isso que o futebol brasileiro, por isso que toma de 7-1. Por isso que é uma porcaria. Não tem continuidade. E se o Paulo Nobre quiser fazer um trabalho legal, e ele tem capacidade, já demonstrou, tem boas ideias, ele que mude isso. Técnico Oswaldo Oliveira e acabou. Não adianta ficar trocando. Corinthians está trocando o Mano Menezes. Errado. Não devia ter tirado o Tite. Agora deixou o Mano um ano. Não resolve, não dá para fazer. O cara tem que ter tempo para trabalhar. Se não tiver tempo para trabalhar, não faz milagre. Não existe milagre. Você precisa de um tempo de maturação no seu trabalho. Mas, enfim, é uma burrice total ficar trocando toda hora. Agora, Oswaldo, especificamente, competente, sabe o que faz, experiente, pode perfeitamente dar uma cara boa ao time do Palmeiras, com bons jogadores, evidentemente. Vai ter que ter um trabalho importante de contratação de jogador, para o Palmeiras. Sim. Já tem bastante gente indo embora, isso. A faxina está rolando. Ótimo. Faxina é uma boa palavra. Faxina é uma ótima palavra. Pelo que você conhece do Oswaldo e os jogadores com quem ele trabalhou, você tem alguma ideia de quem ele pode querer trazer para o Palmeiras? Não sei. Não sei que dinheiro o Palmeiras dispôs. E é muito perigoso essa fase, tem muito empresário malaco que fica jogando pra gente pra usar. Então eu tô fora disso. Me inclua fora dessa, como diz um velho companheiro. Muito bem, gente. O Super Esporte de hoje termina por aqui. O Flávio Prado volta hoje às 6 horas da tarde com Michele Janela e Celso Cardoso, o mais belo casal da TV brasileira. Tá bom. Abraço. Tchau. Gente, um beijo. Força Medina. Tomara que role hoje, hein? A competição, a gente tá de olho. Beijo, tchau. Saiba mais sobre o cacau no Você Bonita. Hoje, 12:30. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.